Se você não está em Marte, você deve saber o que está acontecendo na direita no Brasil. Uma briga pelo Senado em Santa Catarina está dividindo todo mundo. Agora, existe um lado ligado a Carlos Bolsonaro e outro lado ligado a Caroline Detoni e Ana Campanholo. Quem são os traidores, quem são os vilões, quem são os mocinhos nessa brincadeira? Quero conversar com você sobre isso, explicar algumas coisas que muita gente tem pensado com o fígado, tem colocado opiniões escusas, diversas, atacando o povo catarinense. E eu quero falar sobre isso com você, já sabe, logo após a nossa amada e querida vinheta. Vambora! Antes de falar sobre esse vídeo, eu quero fazer um merchan muito rápido, quero que você conheça a Oficina Profissional. A Oficina Profissional é a minha plataforma de cursos nas áreas comercial e logística. Então, se você quer aprender alguma coisa sobre venda, sobre representação comercial, se você quer aprimorar o seu conhecimento, entender como é que funciona a logística dentro de uma empresa, vai lá, cursos a partir de R$60. E que detalhe, você pode parcelar em até 12 vezes. Corre lá e participa da Oficina Profissional. Vem ser meu aluno. Então, para a gente poder começar a falar sobre todo esse rolo que está acontecendo dentro da direita em Santa Catarina e que tem se estendido para todo o Brasil, está todo mundo dando opinião, a gente precisa explicar alguns fatores muito importantes. Primeiro de tudo, agora em 2026, 2 vagas se abrem para o Senado. Isso é uma possibilidade muito boa de se colocar pessoas alinhadas à direita e que consigam principalmente fazer uma oposição ao sistema. No entanto, tudo isso, né, falar sobre o que acontece na política, a gente precisa entender uma coisa muito importante. A direita, ela não possui meios de ação verdadeiros. A direita não tomou nenhum lugar dentro do judiciário, não tem sindicatos e, pior, continua não ocupando espaços dentro de universidades. Então, por conta disso, sobra à direita apenas um único poder, que é o poder eleitoral. Por conta de só existir o poder eleitoral, a direita continua insistindo no único erro, que é continuar tentando ocupar espaços dentro da máquina pública em cargos que nós, inclusive, já temos ocupações. Então, quanto a isso, a composição em Santa Catarina já estava muito certa. A composição era Jorginho Melo vindo à reeleição pelo governo do estado de Santa Catarina, indicando Carol Detoni. No entanto, a segunda vaga da coligação entraria com Espiridião Amin, pelo PP. Isso é uma questão de bastidor, isso é uma questão que já estava apalavrada dentro da própria direita. O grande problema é quando entra a figura de Carlos Bolsonaro. Para quem não sabe, Carlos Bolsonaro, nascido no Rio de Janeiro, uma pessoa que tem se mostrado muito correta, tem feito um trabalho como vereador no Rio de Janeiro, fazendo trabalho de bastidores dentro da própria campanha eleitoral do pai em 2018, em 2022, e também, né, um articulador dentro da direita. É um cara que simplesmente faz um trabalho quieto e que consegue ter um ganho estratégico para a direita em muitos pontos. Ele alertou em relação a verdadeiros traidores, ele fez com que Bolsonaro tivesse, inclusive, um lado dentro de tudo isso que fizesse abrir espaço dentro do seu governo para pessoas alinhadas, de fato, ao conservadorismo e não pessoas totalmente ligadas ao centro. Mas o ponto do Carlos termina, logicamente, aqui. Porque agora nós precisamos falar de Caroline Detoni. Vejam, para quem não sabe, a Carol Detoni, ela é a deputada federal mais votada em Santa Catarina, talvez na história. Não tenha se dado agora. E por conta de tudo isso que tem acontecido, uma pessoa muito querida, por sinal, que é
Ana Campanholo, resolveu entrar na briga. E por que Ana Campanholo entrou nessa briga? Tem uma razão muito simples, que poucas pessoas têm falado. Ana e Carol são amigas, são pessoas próximas. A Ana, sabendo da entrada de Carlos Bolsonaro para concorrer em Santa Catarina, resolveu alertar não apenas ao seu grupo, mas também resolveu colocar as cartas na mesa. No entanto, quando Ana Campanholo resolve falar sobre isso publicamente, acontece um problema muito sério, que nessa brincadeira entra Carlos Bolsonaro chamando Ana Campanholo de essa menina e mentirosa. E o pior, ele fala isso sem conhecer o trabalho da Ana Campanholo. Gente, eu conheço poucas pessoas em termos de formação de base que fazem um trabalho como a Ana. Para quem não sabe, a Ana roda o estado de Santa Catarina. Ela simplesmente conhece dos 295 municípios do estado, ela deve conhecer pelo menos 200, eu estou falando de uma forma muito séria. Se não ela, os seus próprios assessores. Qual o trabalho que eles fazem? Eles fazem um trabalho de levantar lideranças, de palestrar e de falar não só sobre o antifeminismo, mas também da força que existe nas comunidades, dos pontos mais importantes que existem dentro da política. Aquilo, inclusive, que o professor Olavo já falou. Então, quando a Ana vê a sua amiga sendo colocada de lado dentro de toda essa briga, ela resolve tomar a frente e se coloca principalmente contra Carlos Bolsonaro. E aqui falando muitas vezes que entende inclusive o posicionamento do seu pai. Afinal de contas, Carlos hoje, para concorrer ao Senado no Rio de Janeiro, ele não vai ter espaço por conta das próprias lideranças políticas locais. Santa Catarina dá espaço, porque Bolsonaro foi muito bem eleito, Jair Renan já é vereador na minha cidade, e isso faz com que, de uma forma estratégica, se busque espaço para Carlos em Santa Catarina. No entanto, ao colocar isso, acontece um problema muito sério, que é imperdoável na política. Vejam, o grande problema é que quando você tem esse ponto ocorrendo, você tem uma quebra de acordos. E, gente, isso na política é imperdoável. Porque uma vez dada a palavra de Jorginho Melo para Carol Detoni e do próprio Bolsonaro por lealdade a Espiridião Amin, acontece um problema muito sério. Colocar Carlos Bolsonaro dentro da briga em Santa Catarina faz com que esses acordos sejam totalmente quebrados. E pior, sabe o que é pior de tudo isso? A Carol Detoni, que é uma pessoa que já teve o seu nome vinculado, já está em pesquisa, já está fazendo um trabalho de pré-candidatura no Senado, uma pessoa que tem voto, uma pessoa que tem a credibilidade dos catarinenses, ela acaba sendo jogada de lado, ao ponto de Valdemar da Costa Neto falar que ela será novamente uma boa candidata a deputada federal. Mas a própria Carol Detoni é um nome que já está acima da Câmara dos Deputados. Ela já tem estofo, ela já tem capital político, ela tem tudo aquilo que uma liderança precisa para poder assumir ao cargo de senadora por Santa Catarina. E a Carol, ela tem todo o direito do mundo de escolher uma outra sigla para poder concorrer. O grande problema de tudo isso, vejam, um grande problema é que Carol concorrendo pelo Novo, pelo Republicanos, pelo qualquer outro partido que seja, ela vai concorrer com a mim e vai concorrer com Carlos Bolsonaro. 3 nomes sendo colocados como opção a um nicho de eleitores. Vai ocorrer exatamente o quê? Esses votos vão se dividir, provavelmente a própria Carol Detoni se elege, e aí sobra para quem? Sobra para o próprio PL, que vai acabar ficando entre 2 candidatos, a mim e Carlos Bolsonaro, dividindo o voto entre eles. E sabe quem ganha nessa brincadeira toda? Sim, o PT e Décio Lima. Se fudeu. Aí você vê o tamanho da lambança.
Carol Detoni, com todo o seu direito, pode, deve e merece concorrer ao Senado. A mim, por ser uma pessoa já conhecida, já uma pessoa de construção política, já foi governador, já foi inclusive candidato a presidente da República em 1994, e que o seu histórico não pode ser jogado fora. E aí você tem Carlos Bolsonaro. Se você perguntar para o Carlos, por exemplo, onde fica Tijucas no mapa, ele não sabe dizer. Ele não sabe dizer, por exemplo, que strudel é um prato típico alemão doce. Ele não vai saber falar exatamente nada sobre a cultura de Santa Catarina. E aí tem um outro problema aí. Santa Catarina já elegeu Jorge Seife Júnior por indicação de Bolsonaro. O mesmo que foi favorável à taxação de blusinhas na Shopee e o mesmo que teve no show da Madonna e fez uma live bêbado para se justificar para os seus eleitores. Um cara que não sabe sequer onde fica o banheiro do Senado, apesar de já estar há quase 3 anos no cargo. Um cara que até hoje tem feito pautas e discursos apenas para jogar para a plateia. E ele mesmo fez esse discurso ridículo contra Ana Campanholo. Vejam vocês. Aí agora vem uma deputada estadual, que não era nada até ontem, era professora, e agora está se achando que é a líder da direita de Santa Catarina. E aí Santa Catarina se dividiu. Se dividiu entre um lado favorável a Ana Campanholo e Detoni e outro dos fiéis a Jair Messias Bolsonaro. Ora, agora virou um verdadeiro bando de siri na lata. E por que eu falo um bando de siri na lata? Porque agora um está tentando atacar o outro. E o pior, dentro disso apareceu uma máquina de assassinato de reputações atacando a própria Ana, chamando ela de diversos nomes por ter exposto quem é Carlos Bolsonaro. E aí você tem dentro de toda essa briga, toda essa confusão, o eleitor de Santa Catarina, que fica perdido e que vê a esquerda se organizar para colocar um nome como Técio Lima. Você já pensou o tamanho da humilhação para Santa Catarina ter um petista eleito, justo o dito estado mais conservador do Brasil, o estado que nunca colocou o PT no governo e que tem a população mais trabalhadora desse país, onde cada região tem uma atividade industrial forte, onde o funcionalismo público, a máquina pública, ela não é o motor da economia, o estado que mais contribui para Brasília em relação a impostos e o que menos tem de retorno, a cada R$100 que Santa Catarina paga de imposto para a União, retorna 12, e mesmo assim consegue ser um estado extremamente produtivo e um estado extremamente próspero. Como que isso poderia ser possível? Isso só é possível porque o catarinense tem discernimento. O catarinense ele não enxerga política como um fim na sua vida. Mas, claro, agora serve, por exemplo, para pessoas, inclusive, que eu sempre admirei muito, como Alan dos Santos, fazer ataques diretos ao próprio povo de Santa Catarina. Olhem que absurdo. Se vocês são tão de direita assim, não precisam de Bolsonaro, por que vocês mantêm a porra de um nome de uma cidade maravilhosa, homenageando um ditador assassino que matou os antepassados de vocês em praça pública, que é Florianópolis? Mas por que não conseguiu? Não consegue. Justo Santa Catarina, que tem a melhor polícia militar do Brasil, o estado que mais prende bandidos. E é o estado do Ministério Público que também fica soltando bandido, mas isso também no Brasil inteiro, tudo bem. E aí agora pessoas dizendo em lealdade, em fidelidade, em tudo aquilo que se possa imaginar, porque Bolsonaro é que colocou Ana Campanholo lá, porque Bolsonaro é que colocou Caroline Detoni lá. Quer dizer, agora todo mundo tem que baixar o chapéu, tem todo mundo que se curvar e aceitar goela abaixo, mesmo que nós já tenhamos eleito um carioca aqui para Santa Catarina que fez todo tipo de estripulia que o catarinense odeia. E aí, por conta desse plano de colocar Carlos Bolsonaro, você obrigatoriamente tem que atacar justamente as lideranças da direita. Ora, vocês querem o quê? Que pessoas possam crescer politicamente, ocupar espaços estratégicos e conseguir fazer com que as nossas pautas entrem em sintonia? Ou vocês preferem que... vamos lá.
que a família Bolsonaro seja salva. Gente, é óbvio que Bolsonaro está sendo injustiçado, é óbvio que Eduardo Bolsonaro teve que se exilar, e é óbvio, é compreensível que Carlos Bolsonaro esteja sendo colocado à eleição dentro do Senado para poder salvar a sua própria pele e também conseguir reverter o quadro do seu próprio pai, que está prestes a ser preso na Papuda. Mas justo por que Santa Catarina? Por que esse estado? Por que não vai fazer, por exemplo, alianças para ir para o agro e conseguir Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso? Por que não tenta Roraima, que foi o estado que mais deu votos proporcionais para Bolsonaro em 2022? Por que não tenta algum outro estado e sim Santa Catarina? Talvez porque aqui tenha mulheres bonitas, aqui tenha uma qualidade de vida excelente, porque aqui tem litoral, aqui tem uma coisa que outros estados da federação não tenham. Eu entendo, né, isso, né? Mas se é para questões políticas, poderia-se muito bem pensar onde colocar o bode na sala chamado Carlos Bolsonaro. Porque é justamente Santa Catarina onde lideranças estão aparecendo, né? E aí eu acho interessante, né? Todo mundo falando em lealdade a Bolsonaro, mas eu quero lembrar uma coisa de Olavo de Carvalho, porque afinal de contas está cheio de olavista barato e mequetrefe agora atacando, inclusive o meu amigo Paulo Souza, por conta de ele ter feito um vídeo defendendo Ana Campanholo e a Caroline Detoni. Eu quero lembrar vocês o que Olavo falou sobre Bolsonaro e a gente precisa lembrar que tipo de lealdade é essa que se cobra quando você quer simplesmente defender o seu povo e não quer baixar a cabeça para um grupo de pessoas. E aqui nada contra Bolsonaro, bolsonarismo. Voto em Bolsonaro, votarei em Bolsonaro, seguirei votando enquanto o bolsonarismo for a principal força contra o PT, contra a esquerda. Mas o que nós temos visto é justamente uma série de ataques totalmente baratos e bizarros. Então, por isso, eu vou encerrar esse vídeo colocando esse depoimento de Olavo de Carvalho: engulam e aceitam. Desde que eu sou o guru da direita, sou o guru da direita do c****. Essa merda da direita não faz nada que eu sugiro. E essa merda dessa direita brasileira, né, se preocupa de eleger um presidente e não faz nada para abrir um espacinho dentro da universidade. É uma coisa absurda. Essa direita merece se fuder, merece ser destruída. Essa direita merece se fuder, merece ser destruída. A minha influência sobre o Bolsonaro é zero. Ele me usou como poster boy. Ele me usou como poster boy. Usou para se promover e se eleger. Depois disso, não só esqueceu tudo o que eu dizia, mas até os meus amigos que estavam no governo ele tirou. E esse é o Bolsonaro, quem que ele fez para me defender? Bosta nenhuma. E esse é o Bolsonaro, quem que ele fez para me defender? Bosta nenhuma. Chega lá, me dá uma condecoraçãozinha, enfia a condecoração no seu c... Se você não é capaz de me defender contra essa gente toda, eu não quero a sua amizade. Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. As pessoas não conseguem derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda do seu governo. Eu derrubo essa merda do seu governo. Engulem e aceitem. Tá aí. Então é isso, pessoal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, toca no sininho. Sempre que possível eu vou botar vídeos aqui no canal. Quer me seguir no Instagram? Meu arroba tá aqui, @BrunoAlemande_. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!